no cotidiano. E aí não espere que eu venha falar sobre discurso capacitista, porque é algo que disfarça, é uma cortina de fumaça para o real problema que nós enfrentamos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que vêm falar sobre capacitismo para as pessoas começam a falar assim: é errado dizer eu abraço o mundo, quer abraçar o mundo, eu não tenho pernas para isso, parece que é cego. De fato é um discurso capacitista, mas o problema é muito mais embaixo, tá? O problema do capacitismo é algo que vai além disso e está estruturado de outra forma. Lógico que as pessoas que são capacitistas, a tendência é empreender um discurso que preconceituoso e que discrimina. Porém, o mais grave disso tudo, cadê o promotor? O mais grave, promotor Dyson, é a omissão, a exclusão, a distinção e a restrição de participação. É a ação capacitista o maior problema dessa discussão. Como assim, Eliton? Acontece que quando nós falamos de capacitismo, as pessoas têm uma ideia equivocada do que é. Primeiro, elas pensam que capacitismo é alguém centrado em se capacitar. Eu lembro que há uns anos atrás eu fui ministrar uma oficina durante o Conceito lá no IFAC, e aí a gente abriu inscrição de sistema de eventos para uma oficina sobre capacitismo. Aí vejam só os comentários. Eu pensava que era para eu aprender a fazer meu currículo, aprender a me modernizar, porque é um neologismo, certo? Essa palavra capacitismo, há bem pouco tempo, há cerca de 15 anos, ela está no vocabulário brasileiro. E é uma tradução do inglês para o português que poderia ficar deficientismo. Mas a pesquisadora Anair Guedes Mello, ela resolveu então problematizar isso e trazer como a tradução do Ableism, que significa também capacitismo, que é o ato ou a ação, de restringir a participação, distinguir ou a distinção e também a exclusão para com as pessoas com deficiência em razão da deficiência. Ou seja, o olhar capacitista percebe o sujeito na sociedade dentro de um padrão de normalidade. Como assim? É comum nós fazermos nossas casas com degraus. Isso é o padrão da normalidade, com degraus. É comum nós colocarmos a porta do banheiro a 50 centímetros de largura porque nós andamos e somos pessoas esbeltas. E aí passa qualquer pessoa, com 50 centímetros de largura na porta. Isso é uma expressão, é uma ação, é um costume, é uma tradição, é um padrão da normalidade, portanto, um capacitismo. Tá? Então, de certa forma, quem chegou na minha oficina para se capacitar, de fato ela estava se capacitando, mas para aprender que as pessoas com deficiência elas têm os mesmos direitos das outras pessoas sem deficiência. Os mesmos direitos. E aí, Mazinho, eu corroboro em gênero, número e grau a tua fala, amigo. Porque hoje, para combater o capacitismo na sociedade, nas políticas públicas, é necessário a gente trabalhar nessa perspectiva de desenho universal. Mas qual é o problema que a gente não percebe essa perspectiva de desenho universal? Foi algo que eu e Mazinho inventamos? Não! É um conceito já estabelecido em lei, lá na Lei de Acessibilidade de 2004. Para quem não sabe, o decreto 5296, querido Mazinho, de 2004, traz esse conceito, uma perspectiva de construção, de planejamento, de edificações, de programas, de projetos para atender a todos indistintamente, seja ele obeso, com 300 quilos, seja ele uma mulher empurrando seu carrinho de bebê, numa calçada, seja um idoso com mobilidade reduzida,
seja uma pessoa com deficiência. Vocês estão entendendo o grau de responsabilidade que o poder público tem e que é algo que já está previsto num marco legal, num diploma legal? Não tem para onde correr. E quanto tempo depois da lei da acessibilidade deveriam então se condicionar, se adequar a esse marco normativo, a essa regra legal? Menos de 2 anos. Menos de 2 anos. 2004 para cá já estamos aí com 20 anos e as pessoas ainda insistem em construir, em planejar programas, projetos, a política pública como um todo, sem levar em conta a opinião da pessoa com deficiência ou, pelo menos, o diploma legal, a regra, o regulamento legal, ou, que também não deixa de ser uma legislação, a NBR 9050. Mas o problema não está restrito somente à construção, aos espaços físicos, também é atitudinal, também é nas comunicações. E para as pessoas com deficiência sensorial, a ação de restringir e de excluir as pessoas com deficiência sensorial, ela é muito latente, é muito evidente na sociedade, muito. E aí eu queria falar para vocês, técnicos, gestores, pessoas com deficiência, sabe quando é que nós vamos conseguir ter êxito nessa participação? Quando a sociedade brasileira ela compreender que nós fazemos parte, somos parte integrante dessa diversidade humana que existe hoje no mundo, no Brasil, no estado do Acre e Rio Branco. Diversidade quer dizer que nós somos diferentes. Temos comportamentos, temos opiniões, temos formação corporal e capacidades diferentes. Não significa que eu sou menos ou mais, mas diferentes. E aí, quando a sociedade, os gestores, os técnicos, os executores, os legisladores e quem fiscaliza a lei compreender isso, a gente vai avançar significativamente, avançar de fato. A diversidade humana quer dizer o seguinte, analogicamente, vocês lembram daqueles bombons que a gente comprava antigamente? A gente comprava 1 quilo e vinha diversos sabores dentro? Laranja, limão, uva, morango, lembra? Que a gente chegava no botequinho, tinha uma bomboniere lá e me dá aí R$1 desse bombom aí. Aí vocês querem de qual? Pode pegar todos os sabores, porque todos agradavam ao paladar. A Deus, toda a sociedade, toda a humanidade deve agradar a Deus. E eu não quero aqui falar de religião, mas a sociedade é muito pautada pelos dogmas religiosos. Já chegamos a sermos excluídos da sociedade em nome da religião. Quem aqui é pastor, quem aqui vai a uma igreja, em qual da sua igreja que você frequenta, e são poucas, né? Eu vou aqui arriscar e perguntar: quantas vocês viram assim um intérprete, ou na hora que o padre, ou o pastor, ou o líder religioso está desenvolvendo alguma ação lá na frente, há uma audiodescrição, há um intérprete de Libras para o surdo ou para o cego? A Igreja Batista do Bosque faz sempre isso, né? Foi o primeiro templo religioso que eu percebi isso. Mas 98% dos espaços religiosos não tem acessibilidade. E aí eu vou aqui me contrapor e dizer assim: acessibilidade é o principal. Não é também não, é o principal. A acessibilidade física, atitudinal e comunicacional é o principal, aquilo que a gente deve lutar sempre. Sempre. E aí eu digo a vocês, por que existem pessoas com deficiência e porque você que não tem deficiência pode um dia ficar com a sua participação restrita devido a um problema de saúde. Ah, tu está desejando mal para mim? Não. Não estou desejando mal. Mas porque antes de eu ter deficiência visual, antes de eu ter deficiência física, eu era jiu-jiteiro. Eu era segurança de boate. Eu trabalhei na construção civil, então
a minha sanidade física era plena. E eu nunca pensei que eu poderia estar numa cadeira de rodas ou ter deficiência visual. Da mesma forma que você que não tem deficiência, hoje pode estar pensando assim, mas eu nunca vou ter em nome de Jesus. Parabéns, eu concordo, amém, que você não vai ter. E a idade? Mas imagina só, quando chegar a idade, quando você tiver uma mobilidade reduzida, quando a sua esposa ou você mesmo engravidar e precisar ter acesso a uma calçada que não tenha pedregulhos, né, Mazinho? Que possa empurrar o carrinho de bebê com facilidade, possa entrar numa instituição pública e poder ter acesso pleno. Vamos pensar um pouco? Eu estou tendo esse diálogo, tendo esse posicionamento aqui para eu ter todos vocês aqui como militantes dos direitos das pessoas com deficiência. Para acabar de vez que não existe um lado A nem um lado B. Todos estamos no mesmo lado. Ou somos todos iguais? Iguais nas diferenças. Iguais nas diferenças. Professor, então o senhor está dizendo que capacitismo é preconceito e discriminação? É. As ações capacitistas já existem desde que o mundo é mundo. Desde que lá na Idade Antiga, quem já assistiu o filme Os 300? Os 300, já assistiram? Esparta. Vocês lembram que aquela pessoa com deficiência, que tinha corcunda, que não podia levantar o escudo, ele queria participar do exército lá do Leônidas? E o Leônidas disse, você não pode. E ele queria porque queria participar. Mas o Leônidas disse, você tem que ficar atrás das trincheiras, ajudando de outra forma. A primeiro momento, a gente pode olhar para o posicionamento do Leônidas, do líder dos espartanos, como posicionamento capacitista. E é, de certa forma, capacitismo na parte dele. Mas naquele momento eles estavam em guerra, eles queriam ter, o Leônidas queria ter com ele os melhores soldados. Só que hoje, na sociedade, se nós temos uma pessoa que não pode empunhar uma arma para ser um policial, nós temos pessoas que podem trabalhar na organização desse serviço. Pessoas com deficiências que podem trabalhar na organização. Nós não temos pessoas com deficiência que têm a capacidade visual, motora para realizar uma cirurgia, mas podemos ter pessoas gerindo esses hospitais, pessoas com deficiência gerindo esses hospitais. Nós não podemos ter motoristas cegos, mas nós podemos ensinar o motorista a respeitar as leis de trânsito. São várias as possibilidades de participação. Alguém olha para mim ali e pensa assim, olha, coitado, na cadeira de rodas, tem uma doença incapacitante, que evolui seu quadro clínico e ainda por cima tem deficiência visual. Coitado. Mas a gente precisa olhar para as pessoas não porque elas se apresentam esteticamente, porque esse corpo aqui é um investimento que nós temos por ocasião dessa passagem nesse planeta. Os nossos corpos espirituais, eles são totalmente saudáveis. Ou eles nem precisam dessa saúde física para existir. Então é por isso que todos nós somos iguais em espírito. Somos almas viventes que vivemos em corpos que têm alguma deficiência, porém Deus olha para a gente de maneira igual. Todos nós somos filhos de Deus. Todos. Então está na hora da gente olhar, assumir isso, reconhecer essa capacidade, essa condição humana de apenas sermos passageiros de um tempo, de um planeta que está aqui em evolução. E muitos dizem, e aí eu não quero abrir aqui um debate religioso, que é um planeta de provas e expiações. E a gente, enquanto pessoa com deficiência, estamos nessa condição e somos apontados da seguinte forma. Eu já vejo isso, tá? Se vocês falarem, tá nessa condição porque aprontou uma nessa vida ou na outra. Nasceu cego porque lá na outra vida ele deve ter sido alguém muito ruim. Ou nessa vida mesmo, as pessoas você plantou ou você colheu.
da ação e reação. Mas aí vamos entender bem. Vamos entender bem isso. Se tem alguma pessoa hoje nesse plano terrestre passando por alguma dificuldade de deficiência, por uma condição de deficiência, ela precisa ser ajudada, ela precisa contar com a solidariedade das pessoas. Porque hoje as pessoas que não estão enfrentando dificuldade alguma com a deficiência, na outra encarnação, ela pode ter também, ou ainda nessa. Então, sejamos claros nesse sentido, sejamos pessoas que tenhamos no coração fraternidade. Fraternidade quer dizer olhar para o irmão e pensar assim, você cometeu o seu erro, porém, nós vamos nos ajudar nessa passagem aqui pela terra. Então, nos ajudar, se ajudar significa o quê? Eu ter bom senso na hora de construir um prédio público, de construir a minha casa, de construir uma rua, uma calçada. Isso é fraternidade. Mas, acima de tudo também, é combater o capacitismo. E o capacitismo está para as pessoas com deficiência, assim como o racismo está para as pessoas negras. Mas o que mais a gente vê sendo judicializado é a injúria e o racismo. Você já viu alguém judicializar alguém por cometer capacitismo? Pois é, mas na Lei Brasileira de Inclusão diz que a discriminação pelo ato de restringir, distinguir, excluir ou por omissão dá até 3 anos de cadeia, de reclusão. Vocês sabiam disso? Até 3 anos de cadeia. E a gente, enquanto pessoa com deficiência, aproveitando a oportunidade que estamos aqui repletos de pessoas com deficiência, nós precisamos aprender a judicializar. Porque a gente sabe que o discurso do político é de que devemos incluir a todos, mas promessas elas devem ser preenchidas de ações. Preenchidas de ações. Tá bom? Devemos ter promessas preenchidas, acompanhadas de ações. Tá? Ações. Nós não podemos mais, e aí nós devemos ter a inteligência política, social, pessoal, de votar em quem promete e cumpre. Quem não prometeu e cumpriu, vamos ter a inteligência, a esperteza de não votar na próxima eleição. Tá bom? É o pedido que eu faço a todos vocês. Prometeu que vai incluir, vai ser uma pessoa que vai empreender políticas inclusivas. E aí eu quero aqui abrir um parênteses e dizer assim, política inclusiva não é só aquela voltada diretamente para a pessoa com deficiência, como um evento desse aqui em prol do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Política inclusiva é eu pensar um programa habitacional com um percentual de casas ou todas as casas com acessibilidade, todas. Mas tem aquelas especificidades que a gente tem que atender na construção da moradia, que é uma casa que atenda sensorialmente surdos e cegos. Isso precisa ser cumprido. É previsão legal, é direito fundamental. Temos que proporcionar educação profissional para as pessoas com deficiência. Vamos fazer uma turma então para atender essa demanda reprimida. Não! As políticas públicas de educação profissional, elas devem atender a todos. E que tal incluir uma pessoa com deficiência visual no curso que está sendo ofertado, o curso de empreendedorismo, um curso de corte e costura para uma mulher cega, uma surda, ao invés de ficar querendo formar uma turma só com cegos e surdos? É mais fácil lidar com forma segregada? Vamos voltar ao tempo da segregação? Esse pensamento precisa amadurecer. Quanto tempo eu tenho, Dilaine, por favor? Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos compreender que a diversidade humana, ela povoa todos os espaços, todos eles. E aí, promotor Darius, eu estava aqui pensando e lembrando do concurso público de domingo. Eu fiz como treineiro o concurso público. Se eu passando, eu não vou assumir. Treineiro é fazer por fazer. E aí, concurso do Estado, tá? Eu fui para o colégio fazer e só tinha uma ledora. A ledora não tinha uma formação específica, a
apesar de trabalhar na educação especial. E existe cursos de formação que o CAP oferece para ledor e transcritor. Só tinha uma ledora, não tinha gravador, e muitas pessoas que eu contactei desse concurso não tiveram tempo adicional. A UDA foi fazer a prova, teve que solicitar outra pessoa para revezar, porque passar 5 horas lendo tem que revezar. E aí é um direito que está sendo violado nesse concurso público, além de não proverem uma prova em libras para os surdos e só terem intérpretes, que muitas vezes, né, Adriano? Muitas vezes o intérprete não é habilitado, nem proficiência, colocam qualquer um. E aí eu sei, e aqui respeito a profissão de intérprete, sei bem que vocês têm proficiência, tá? Vocês estão interpretando aqui. Então, gente, a gente precisa do apoio do poder público, dos gestores, dos executores e dos fiscalizadores, dos legisladores da política pública, de maneira a compreender que a diversidade ela é presente e nós somos cidadãos com os mesmos direitos das outras pessoas sem deficiência. E aí, prestem bem atenção. Pergunto eu a vocês, para abrir um espaço de participação: qual é o antônimo de deficiência? Alguém sabe? Qual é o antônimo? Quer dizer o contrário de deficiência. Alguém sabe? Doença ou enfermidade? Pode ser? Não, Luizinho. O antônimo de deficiência. O contrário. Por exemplo, eu vou, para ficar mais fácil, qual é o antônimo de eficiente? Ineficiente, certo? O antônimo de eficiente é ineficiente. Partindo desse pressuposto, qual é o antônimo de deficiência? Ineficiente. Ineficiente. Seria uma pessoa sem deficiência, certo? Mas a gente não pode aqui fazer uma derivação da mesma forma que derivamos o deficiente eficiente e ineficiente, porque deficiência é uma condição humana. É uma condição humana. Então tem muitas pessoas ainda nesse concurso público que colocaram lá pressupostos filosóficos, ainda se referindo às pessoas com deficiência como aqueles especiais, com necessidades educacionais especiais. Vejam só a que ponto nós estamos ainda. 3 questões da parte específica, referindo-se à pessoa com deficiência como aquele com necessidade educacional especial. E quem atua na educação especial sabe muito bem que isso levou nós a sermos tratados como especiais. E aí eu volto um pouquinho à questão do discurso capacitista. Essa terminologia especial, deficiente, portador, a gente compreende todas elas. A boa vontade, o pensamento das pessoas que não foram os piores, em trazer e nomear dessa forma, se referir dessa forma às pessoas com deficiência. Mas acontece que existe um movimento político de pessoas com deficiência, um movimento social, que desde a década de 70 tem trazido à tona uma concepção social da deficiência. Não é a deficiência o principal impedimento para a nossa participação. O principal impedimento são as atitudes, são as barreiras físicas nas edificações e nas comunicações. Esse é o principal impedimento. E é por isso que hoje o artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão diz assim, são consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Preste atenção na parte B. Que em interação com as barreiras existentes podem obstruir sua participação. Uma coisa depende da outra. A minha capacidade depende do ambiente em que eu estou inserido, seja na escola, no trabalho, no esporte, no lazer, nas vias públicas. O cego ele só vai conseguir andar se tiver acessibilidade urbana. Ele não vai deixar de andar, não é só porque ele é cego, não. É porque o espaço não permite. Isso é capacitismo. Deu para entender? Então a gente precisa nomear, rotular, dar visibilidade a esse nome, como diria Nair Guedes Mello, porque da mesma forma que o movimento negro
conseguiu se impor socialmente e estabelecer como crime injúria, estabelecer como crime o racismo, a gente tem que estabelecer como crime o capacitismo. É crime. Não é só essa questão do discurso do mimimi, não, gente. Eu nem ligo se a pessoa me chamar de cego. Se ela me chamar de cego e a casa dela tiver 90 centímetros de largura na porta, tiver uma rampa e o banheiro dela eu puder acessar, eu jamais vou falar que ela é uma pessoa capacitista. Vocês estão entendendo? Eu jamais. Agora, se ainda é possível ela me chamar de ceguinho e a casa dela eu não poder nem entrar, aí, pelo amor de Deus, tenhamos dó e temos que nos conscientizar. E aí as campanhas falam assim, campanha de conscientização do capacitismo, né? Ou campanha de conscientização para o combate ao capacitismo. E aí as pessoas que vão empreender essa campanha, vão executar, vão dizer assim, nós estamos saindo às ruas para conscientizar as pessoas que não podemos ser preconceituosos e discriminadores com essas pessoas. Aí eu pergunto a vocês, pura falácia? Eu digo e pergunto, não é pura falácia? Primeiro porque ninguém está entendendo nada, né? Primeiro porque ninguém conscientiza ninguém. As pessoas se autoconscientizam. Você não pode sair às ruas com a expectativa de que você vai conscientizar ninguém. Nenhuma pessoa é conscientizada a partir de outra. É que nem a questão do saber, do aprendizado. Tem gente que ainda hoje insiste que vai ensinar e vai meter alguma coisa na cabeça do aluno. Professor moderno, ele deve pensar assim, é diverso, os pensamentos são totalmente diferentes. Eles pensam a capacidade de aprender, os ritmos de aprendizagem são totalmente diferentes. O que eu vou no máximo fazer é contribuir com a aprendizagem dele, mas dentro de um planejamento, de uma organização, de uma avaliação congruente com o reconhecimento desse público diverso em sala de aula. Vocês estão entendendo a seriedade da coisa? Quando eu me coloquei aqui para falar de ações capacitistas e deixar de lado o mimimi das expressões, das falas capacitistas, é para a gente aqui sair daqui, para a gente sair desse espaço, pelo menos influenciado por um conceito de capacitismo que revela que tudo, ou tem uma pessoa que fala assim, que está sempre do meu lado, fala assim, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Então nós devemos sair daqui, pelo menos, pensando assim, algo de errado não está certo com a acessibilidade para as pessoas com deficiência. Algo precisa mudar. Quem precisa mudar? O pensamento humano. Precisamos ser mais fraternos. Precisamos reconhecer que nós estamos nessa condição de deficiência, mesmo que seja um pecado cometido nessa vida ou na outra, mas nós temos que ter as oportunidades. Porque se você que não tem deficiência proporciona oportunidade, condições iguais, você com certeza não vai ficar nessa condição. Porque o amor de Deus preencheu seu coração, a fraternidade humana imperou na sua vida. Muito obrigado. Gratidão pela sua contextualização.